Pessoal, qual que é o vacilo número 1, na minha opinião, né? E isso eu vejo com muita, mas muita frequência. O vacilo número 1 é o supervisor ele trabalhar em demasia em atividades operacionais ao invés de exercer a sua função de supervisão. Então, muitas vezes, até pelo processo em que ele foi promovido ao longo do tempo, e muitos dos supervisores eles vieram de tarefas de execução, de tarefas de operador, ou de tarefas de um posto de liderança um pouco inferior ao dele. Então ele ainda tem muitas vezes vontade de executar aquela operação, de fazer a operação. E eu acredito e tenho a crença que em alguns momentos sim é necessário, né? E eu como supervisor, por muito tempo eu executei algumas funções, como por exemplo, revezamento na operação restrição, na operação gargalo em horários de refeição, ou horários em que o operador precisava se ausentar, porque o backup dele, o operador reserva dele não estava na área, mas eram coisas muito pontuais. Já cheguei a embalar peça também, né, a operar alguns equipamentos em alguns momentos críticos, operação restrição, ou embalar algumas peças no final do mês, selecionar peças, por exemplo, com problemas de qualidade, mas eram situações especiais, uma parcela muito pequena, porque a minha função era o que era supervisionar o processo. Então, muito cuidado se você exerce com uma certa demasia atividades operacionais, porque você não é operador, você é o supervisor e a sua função é supervisionar o seu processo. Então vamos trazer um pouco mais de clareza aqui de qual é a função do supervisor. Eu já fiz um conteúdo específico em relação a isso. Existem funções muito claras quando não existem anomalias e quando existem anomalias para cada uma das funções de operação, de supervisão, de liderança, de gerência, de diretoria. Então, se você tiver interesse, me fala que eu coloco para você, eu te mostro quais são realmente as funções em detalhes, mas aqui está uma abreviação, um resumo da função do supervisor. Então, qual é a função do supervisor, pessoal? A função do supervisor nada mais é do que supervisionar os seus processos operacionais e torná-los cada vez mais robustos. O que são processos robustos? São processos eficazes e eficientes. Então, eu faço a coisa certa, né? Eu faço os itens certos, os produtos certos e faço muito bem esses produtos certos, que é a eficiência. Então essa é a supervisão, essa é a função primordial do supervisor de produção, tornar os seus processos operacionais mais robustos, por isso que eles têm que supervisionar esses processos. E existem, nesse tipo de desafio, nesse tipo de função, ele tem uma divisão de tarefas, de parcelas de tarefas ao longo da semana. E quais são essas parcelas, pessoal? A primeira parcela é uma parcela de atividade mais rotineira. O que eu chamo de atividade rotineira? São reuniões diárias, reportes que ele tem que fazer, reuniões diárias com a equipe, reuniões rápidas com a equipe, reporte que ele tem que fazer para uma reunião diária, para a sua gerência, planejamento diário das atividades, leitura e avaliação de e-mails, isso são atividades mais rotineiras. Existe uma parcela que ele deveria dedicar na manutenção dos seus padrões operacionais. O que eu estou falando sobre esse tipo de função? São auditorias internas sobre o cumprimento dos padrões, para verificar se os procedimentos operacionais eles estão devidamente sendo executados pela sua equipe. É a função dele dedicar uma parcela do tempo em relação à manutenção dos padrões operacionais. Uma outra parcela das suas atividades semanais é a solução de anomalias, né? Ele tem que ser realmente um craque para fazer o preenchimento e análise do relatório de análise de anomalia sobre os desvios que ele encontrou em relação aos padrões operacionais. Então, se você tem desvio em relação a essa segunda parcela, que é a verificação e manutenção dos padrões, é necessário que o supervisor faça a análise dessa anomalia e resolva o problema. Uma outra parcela de responsabilidade do supervisor é a elevação dos padrões. O que eu chamo de elevação dos padrões? Perceba bem que a
Atividade 2 é a manutenção dos padrões. E a quarta é a elevação dos padrões, ou seja, uma vez que os seus processos estão estáveis, que a operação está executando com maestria os seus padrões operacionais, você vai ter realmente um processo estável, onde a expectativa é você ter um produto dentro daquele especificado, com variação somente de causa comum, que a gente chama. E o que é elevar padrões? É você ajudar a sua gerência imediata a atingir as metas de melhoria. Você vai elevar um padrão. Você vai fazer com que, de repente, uma meta de produção seja elevada, uma meta de scrap seja reduzida, uma meta de custo operacional seja reduzida, uma meta de segurança seja realmente melhorada a cada dia. Então, essas são as 4 parcelas das funções de um supervisor. Agora, pessoal, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Realmente presta muita atenção. O que realmente te promove é quando você ajuda a sua gerência imediata a elevar os padrões da sua área. O seu gerente é responsável por várias áreas, o seu supervisor de uma delas. E quando você ajuda o seu gerente a elevar os padrões de melhoria, realmente você vai ficar num patamar de destaque, você vai ter muito mais chance de você ser promovido, ok? Agora, para que você possa fazer isso, é importante que os fundamentos estejam muito bem feitos. E o que são os fundamentos? É a parte de manutenção dos padrões operacionais, ter a certeza, ter a garantia que você realmente tem a sua equipe cumprindo os padrões operacionais, bem como você ser um craque em relação à análise de anomalias. Então esses são os fundamentos para que você possa ter tempo de elevar padrões. Porque se você tem a parcela número 2 e a parcela número 3 fora de controle, os seus problemas são tantos, as suas anomalias são tantas que você não consegue ajudar o seu gerente. Então você fica patinando nas parcelas de atividade 2 e 3. Então fique realmente muito atento em relação a isso aí, para que você não tenha aí a possibilidade de cometer o vacilo número 1, pessoal. E uma dica para você, pessoal, em relação a esse vacilo, para que você realmente elimine a chance de cometê-lo. Então vai algumas dicas importantes. A primeira delas, pessoal, tenha clareza do que a sua chefia espera de você. Então realmente sente com sua gerência imediata e converse francamente em relação às expectativas que ele tem com você. A pior coisa que um gerente pode ter com um supervisor é esperar que o supervisor entregue alguma coisa e na verdade ele entrega outro. Então existe um desalinhamento de expectativas. Então é importantíssimo você sentar com a sua gerência e ter uma clareza em relação ao que ele espera de você. Outra dica, pessoal, é você deixar claro o que você espera de si mesmo, porque muitas vezes o nosso senso de criticidade ele é ainda mais aguçado, ele ainda é mais crítico em relação ao que o nosso chefe espera de nós. Então muitas vezes o seu chefe ele tem um grau de expectativa com você, mas você consigo mesmo tem um grau ainda mais elevado, porque você já viu isso em algum lugar, você já fez um curso, você já estudou, você tem colegas que têm uma abordagem diferente. Então o básico é entregar o que o seu chefe precisa, mas você também pode trabalhar ainda mais com relação a algumas expectativas que você tem em relação a você mesmo. Então deixe claro isso em relação ao que você também espera de si mesmo. Outro ponto importante é você deixar claro o que você espera dos seus líderes. Se você é um supervisor que trabalha com líderes de produção, por exemplo, alguma função intermediária que tem uma certa liderança sobre os seus funcionários, deixe claro o que você espera deles, né? Deixe muito transparente, escrito em relação aí ao que você espera e deixe com essas pessoas. Deixe claro o que você espera dos seus operadores, pessoal. Logicamente, essa questão de expectativas para o seu líder, para os seus operadores, tem que ser algo abreviado, né? No máximo aí 5 ações específicas, não pode ser muita coisa, até para que com alguns exemplos ele saiba exatamente do que você está querendo em relação a eles. Uma outra dica é transformar todas as expectativas que você acabou de ter a clareza
e transformá-las aí em um plano semanal de atividades, para que você possa fazer uma distribuição e acompanhar o que você espera deles. E, logicamente, uma vez que você tem a clareza do que você espera, você acordou e você fez um planejamento para você acompanhar, é necessário que você dê um feedback a essas pessoas sobre o desempenho real que elas estão tendo versus o que você está esperando. Então, se você deu uma expectativa e elas estão entregando algo parecido ou algo diferente, existe uma lacuna maior ou menor, que você vai dando feedback à equipe para fazer pequenas correções ao longo do ano. Então tá aqui aí algumas dicas importantes em relação a esse primeiro vacilo.